Ben 10 é um dos desenhos que geral assistia na infância, pode ser pelo Cartoon Network ou pelo SBT, com a diferença que o anunciante da Cartoon não virava uma garrafa de whisky depois de chamar Ben 10. E é um dos desenhos mais amados da linha original da Cartoon, tendo 4 séries e um reboot, que o pessoal odeia com todas as forças. Mas na era clássica, o Benio tinha um relógio que transformava ele em 10 aliens. E assim como Pokémon, todo mundo tem seu alien favorito. Comenta aí qual que é o seu, o meu é o Múmia. Mas claro que um desenho feito para vender bonecos também ganharia vários jogos. Saindo assim na era Play 2 um jogo de Ben 10, chamado Ben 10 Protector The Earth. E geral ficou ansioso quando eu falei que ia analisar isso. Se preparem para eu analisar um dos jogos mais superestimados de todos os tempos. Ok, estamos no menu do jogo e que coisa horrorosa. Tem esse Ben 10 com shaders aqui, com um monte de DNA se mexendo no fundo. E ao pressionar Start temos 3 opções: novo jogo, continuar e opções. Nas opções a gente tem esse PNG do XLR8 com uns brilhinhos. E quando inicia um novo jogo, aparece outro alien com mais brilhinhos. Meu Deus, isso parece um jogo daqueles sites da Cartoon Network. Mas pelo menos o relógio gira enquanto a gente mexe nas opções, o que é um detalhe bem legal. E a música de fundo no menu é a música do desenho. A história começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele vindo lá do infinito. Mas a gente não deve julgar um jogo pelo menu. Vamos jogar o jogo e não passar horas na tela de título. Bom, o jogo começa no Grand Canyon à noite, onde nossos heróis estão dormindo. Porém, um mosquito mecânico vem e começa a chupar o Omnitrix, fazendo com que ele fique instável. Na manhã seguinte, já cai um meteoro por perto. A Gwen resolve hackear as câmeras para ver o que aconteceu, mas o Ben tem a ideia de usar os Giselle para verificar. Porém, ao bater no relógio, ele não se transforma. Seja como for, começamos o jogo. E ele é um beat'em up. Quadrado, soco fraco, triângulo, soco forte. X pula e bolinha lança os ataques especiais, dependendo da forma que você estiver. No caso, bem é dar uma rolada. Ui, a gente tem o ícone de alien no canto da tela, mostrando que alien a gente pode virar. E se a gente apertar R1 ou R3, viramos aquele alienígena. E para trocar de alien, a gente usa o L2 ou o R2. No caso, só temos 2 aliens, que é o 4 braços e o chama. E ao andar um pouco, nos deparamos com o primeiro inimigo, o drone do Vilgax. E quem disse que o Benio precisa de relógio para ser herói? Se liga no pirralho massacrando os robôs na porrada. E bom, o jogo vai ser assim. Você vai ter uma série de inimigos que você tem que matar para prosseguir para a próxima área, assim que todos forem derrotados. E é basicamente isso pelas próximas 4 horas de jogo. E eu não sou muito fã de estilo beat'em up. Os únicos que eu sou fã é Crash of the Titans e o Sonic um lixo. Porém, esse jogo até que faz bem o seu trabalho. O gráfico do jogo é bem feito, parece mesmo desenho animado. Ai meu Deus, já vou falar do Cell Shade. Vocês sabem o que é Cell Shade, meu Deus do céu. E os aliens ficaram bem bonitos. Não só os aliens, quanto os cenários do jogo. Mesmo eles sendo um monte de rochas, eles são bem feitos. Você se sente como se estivesse jogando um episódio do desenho. Afinal, esse jogo vai ser uma viagem pelos Estados Unidos. Mas calma, que eu tenho muita coisa pra falar mal desse jogo ainda. Seja como for, viramos o 4 braços. E nesse jogo a gente tem 3 barras, sendo uma de tempo do Omnitrix, que quando a gente bate, usa especial ou só esteja transformado no alien, a energia vai acabando. E se acabar, você volta para a forma de Ben 10. Mas você pode voltar ao normal quando quiser, apertando R3. Porém, você vai ter que esperar o relógio carregar para virar outra forma. A barra vermelha aí é a vida. Tanto a energia do Omnitrix quanto o HP, você vai conseguir batendo nos itens do cenário. Assim você vai conseguir recarregar um deles. E a barra amarela é o XP. Quando você completar essa barra, você pode liberar um ataque novo, mas só para os aliens que você já esteja liberado. E esses upgrades serão necessários para que você não fique com sono só apertando o botão. Bom, seja como for, o 4 braços é o porradeiro. Lento, mas com dano alto. Consegue lidar com essas moscas com muita facilidade. E aqui está eu vendo se tem como pular a ladeira abaixo. E tem como. E já vemos a tela de Game Over, que é só o perdeu. O jogo não tem animação de morte. Não ter animação de mortes até que é um ponto legal, porque se você morrer, você não vai precisar repetir ela várias vezes e várias vezes. Porém, é tão sensal essa tela de Game Over que tira completamente o peso da morte do jogo. Então você nem vai ligar se você morrer. Afinal, é só você apertar X e continuar. Bom, eu fui testar as beiradas desse jogo e você precisa necessariamente pular um pouco pra conseguir cair. Porque se você só se arrastar pelas beiradas, o jogo te impede um pouco. Mas claro, se você insistir muito, você consegue se jogar. Mudando para o Chama, ele tem a habilidade de flutuar com fogo por um curto período de tempo. É só você segurar o X que ele fica surfando no ar. E ele também tem essa habilidade de sugar o fogo,
se encostar nele. Que eu acho que ele nunca demonstrou essa habilidade no desenho. Tanto é que tem um episódio que quando tá tendo um incêndio, o Chama destrói o local e não suga o fogo. Correção, na verdade, uma cena antes ele suga o fogo. Então, tipo, foi mal. E ao fazer um parkour, pegamos uma carta de summon, que são os coletáveis do jogo. E se pegarmos os 3 da fase, liberaremos algo nos extras do jogo. O Chama é um personagem de dano médio. O foco dele é dar ataques especiais. Tanto é que eu tomei uma surra dessas bosta. Então a gente pega todos os XP jogados e ganha mais uma carta de summon. E matamos mais inimigos com o Chama. E sem querer pega um poder temporário. O poder anatômico, que dobra o ataque. Isso porque na nossa frente teremos o drone laser, que dispara um laser. E demora ele lançar outro. Porém, ao fundo vemos um robô se levantar. O que será que ele planeja? Matar o Ben? Se era pra matar o Ben, porque diabos ele só não vem pra perto e pega ele agora. Fazemos mais parkour com o Chama e matamos mais bichos. E pegamos o cristal Crono, que faz com que o relógio carregue mais rápido. E puta merda, mais inimigos. O caçador do Vilgax, que é um robô que tem mais vida e mais dano. E é só isso. Uau. Bom, nessa parte descobrimos mais uma habilidade do 4 braços, que é arrastar pedras. E mesmo tendo 4 braços, ele é lento pra diabo pra fazer isso. Bom, eu acho que vocês repararam que tem uma cartinha de sumo ali, que não dá pra pegar, porque o jogo coloca uma barreira invisível. Isso porque pra pegar essa cartinha de sumo, a gente vai precisar liberar outro alien. Mesmo claramente dando pra usar o Chama se não tivesse uma fodendo barreira invisível ali. Entramos na caverna e matamos mais sucata. E desbloqueamos um upgrade. Eu escolhi pro Chama. Se apertarmos a combinação, ele lança uma rajada de punho flamejante, que eu quase não precisei usar, porque os inimigos aqui morriam só com o quadrado. Então, depois disso, temos essa parte aqui onde os pilares vão cair. Você tem que pular nele. Porém, bugou e o pilar não descia. Eu não sei se era por conta do jogo ser uma merda ou é por conta do meu PlayStation 2 100% original, não tava rodando bem o jogo. E pra variar, pedras começavam a cair em cima de mim e começam a acertar o bem. Certeza que tinha um fã de Fullmetal Alchemist na porra do desenvolvimento do jogo. E finalmente vamos enfrentar o chefão, o Mega Caçador do Vilgax. Ele vai atacar com seu braço, que vai acabar ficando preso por um curto período de tempo, dando brecha pra você acertá-lo. Mas é claro que você também pode socar o peitoral, porém é mais fácil do inimigo te atacar. Ao bater um pouco, o chefe vai ficar cansado e você tem que se transformar no bem para fazer os Kick Time Events do jogo. O Chama vem, taca fogo na mão do desgraçado, tirando muita vida. E bom, é só você fazer a mesma coisa até ele morrer. Mas uma coisa que eu não entendo é por que a gente tem que virar o bem. Tipo, eu sou o 4 braços e aqui ele vira o 4 braços de novo. Bate, agora vem o final. O Ben pula no chefe que tenta atacá-lo, mas o Ben desvia e dá um soco na cara do bicho, para logo em seguida arrancar o núcleo do inimigo e tacá-lo em sua cabeça. Recebendo um B. Além das cartas de summon, temos o rank por tempo. Se conseguirmos uma nota A, você desbloqueia um extra também. Após derrotar o chefe, o Ben se depara com uma coisa brilhante. Isso, Ben, pega na mão, dei muito certo em Goiás. Por sorte, o cristal era uma parte do Omnitrix. Então temos a explicação do porquê temos apenas 2 aliens. O robô mosca roubou a energia do relógio do Ben, junto com seus aliens, e separou eles em cristais. Quando o Ben equipa no relógio novamente, libera o XLR8 na porra de uma animação do desenho. Porra, custava fazer uma animação fodinha em 3D? Então nossa jornada vai ser correr atrás dos outros cristais que faltam para recuperar a força total. Isso não faz sentido! Afinal, o relógio do Ben não tem DNA dos aliens dentro dele. Se você assistiu Força Alienígena, você sabe que o DNA vem da corrente Códon. Que pros leigos, a corrente Códon é tipo a internet e o relógio é tipo um roteador. Ou seja, esse robô acabou fazendo gato no relógio do Ben 10. Então, isso faz sentido porque no clássico não tinha corrente Códon. Ah, é. Não, então, mas se a gente contar como se ela fosse existindo, não como um retcon. Aí não faria sentido realmente. Mas tipo, foi uma parada introduzida no Alien Force. E esse jogo foi feito antes do Alien Force existir. Não tinha como os caras saber, pô. Não tinha como eles adivinharem. Tanto que depois, o upgrade do Omnitrix é tirar a corrente Códon, porque os caras não gostava dessa ideia, tá ligado? Eles introduziram uma ideia e descartaram depois. Não, é porque quem introduziu foi outro roteirista, foi o Dwayne McDuff, que foi o roteirista do Alien Force. Só que a galera da Man of Action, que fazia o clássico e recuperou no Omniverse, não gostava de várias ideias dele, ou tipo,
preferiam um jeito que era no clássico, e aí eles foram meio que voltando atrás, tá ligado? Existe outra desculpa possível, né? Se a gente for falar que não é um retcon, dá pra falar que o relógio não calibrado, ele não tinha acesso à corrente códon, né? Ah, então é que foi tudo culpa dos sapiens celestiais, né? Não, isso daí é a desculpa perfeita pra qualquer coisa, né? Então valeu aí por responder. Valeu, Se inscreva tamo no junto, canal do família. Nea Bahia. Por fim, terminamos a primeira fase e liberamos uma fotinha. E essa foto do Max claramente não é um PNG. Claramente teve muito esforço pra fazer. Próxima fase, mesa verde. Alguém se pergunta por que tem inimigos atacando bem, sendo que todos estão no nulificador. Que os inimigos que a gente derrotou eram robôs, tipo, qualquer um consegue fazer. O Max disse que não teria como eles escaparem, afinal a arma do nulificador é uma tecnologia que apenas os encanadores têm acesso. Porém, o Ben é surpreendido com os Cavaleiros Eternos, lutando contra Dorones do Vilgax. Drorones. Eu falei igual o cara do Round 6. O Ben se pergunta qual deles ele deve socar e a Gwen responde que os dois. E o cenário é bem legal, por conta das casas antigas que a gente vê no cenário. Porém, nos deparamos com o Cavaleiro Eterno, que a habilidade dele é soco. Uau. Porém, agora a gente tem liberado o XLR8, que dá pouco dano, porém ele é extremamente rápido, o que faz com que ele seja um dos melhores aliens, principalmente por sua habilidade de apertar bolinha. Ele cria esse símbolo do Omnitrix e você faz uma trilha que o XLR8 percorre, e essa trilha faz com que dê dano nos inimigos ao redor. Oh nossa, mais um inimigo, o Cavaleiro Eterno que dispara raios. Isso só parece um drone do Vilgax com umas coisinhas a mais. Bom, sobre a habilidade do XL, serve pra gente resolver alguns puzzles, tipo esse que temos que ficar em cima do botão e apertar bolinha pra sair correndo antes que a porta se feche. Mais um inimigo, o Cavaleiro Eterno com espada. Pelo menos o cenário é bonito, isso não posso negar. A gente vai lá, quebra uma parede, consegue uma cartinha, batemos nos inimigos e upamos o 4 braços, que agora tem a habilidade de girar igual um peão, o que é bem útil quando uma horda de inimigos acabar te cercando. Andando mais um pouco, nos deparamos com um drone com bombas. Nossa, o que será que ele faz? Que se dane, é só tacar fogo nessa praga. Puxamos uma pedra para abrir uma ponte e que lindo! A ponte não tem hitbox, que faz sentido. Bom, sabendo que eu teria que descer nessa parte, eu fui tentar voltar pra verificar se eu não tinha deixado alguma cartinha de sumô. Porém, o jogo não deixa. Se você prosseguir no jogo, você não vai poder voltar. Que game design merda! Até os Legos deixavam você fazer isso. Isso porque ele quer que você repita a fase se você deixar alguma coisa pra trás. Oh, que legal! Caímos em uma ruínas e nos deparamos com o Super Cavaleiro Eterno, que tem mais vida e mais dano. E bota mais dano nisso. Porém, mesmo que você abra a porta para sair, não dá. O jogo quer que você derrote todos os inimigos primeiro. Pelo menos fazemos um puzzle nessa sala e eu consigo um boost de DNA, que aumenta os pontos de vidas totais. E caminhando mais pra frente, eu pego a invencibilidade, que pelo nome você já sabe o que faz. Sério, pra que isso existe? O de dano eu até entendo existir, mas isso aqui é ridículo, porque esse jogo não é difícil. Se você morrer com um alien, o Ben volta ao normal. Você só tem a tela de Game Over se o Ben morrer. E você nem volta no início da fase, você volta no último checkpoint. E você vai saber da onde você vai voltar, porque quando você entra num checkpoint, aparece esse loading. O que é bom ter isso no jogo. Imagina você ter que recomeçar a fase inteira de novo, matando os mesmos inimigos. Mas por um lado é ruim, você não tem senso de perigo nenhum. Se você morrer, você apenas continua na mesma coisa. Podia ter um sistema de vida que deixaria o jogo mais desafiador, mas como eu disse, o jogo é feito pra criança burra, então foda-se. Temos mais sessões de parkour, que eu quase caí, pegamos mais cartinhas e matamos mais cavaleiros, e adivinha o que temos depois? Mais parkour, mais cavaleiros. Vamos o 4 braços e agora temos esse golpe que pode agarrar os inimigos e jogá-los pra longe, o que é muito útil, que se ele estiver perto de um buraco é só a gente jogar eles pra lá e pronto, é hit kill. E adivinha o que temos depois? Mais parkour e mais inimigo. Pelo menos temos o 4 braços para atacar em área. Após concluir a fase, o Max resolve interrogar o Cavaleiro Eterno e perguntando de quem são os drones. Embora no início do jogo ele fala lá bem grandão, Vilgax drones. O Cavaleiro Eterno responde que o Enoch estava indo para a área 51, que usaria a tecnologia para purificar o mundo. O Ben saqueia a máscara do Cavaleiro Eterno para assustar a Gwen. A caminho da área 51, o Max fala que não podemos deixar eles botarem as mãos naquelas armas. E o Ben já se transforma no Chama de novo com a animação do desenho. E ao terminar a cutscene, ele não tá transformado. Por quê? Ao chegar na fase, nos deparamos com Cavaleiros Eternos com escudos, que pra derrotar ele precisa quebrar o escudo primeiro, só isso de diferença. E depois aparece o Drone Drill, que literalmente não tem diferença das suas variações.
Aliás, os Cavaleiros Eternos não estavam lutando contra os drones do Vilgax? Por que eles estão aliados? Tá porra, quase me atropelo. E depois de Cavaleiros Eternos que disparam raios, Cavaleiros Eternos com espadas, Super Cavaleiros Eternos e Cavaleiros Eternos com escudos. Calma aí, que a criatividade não acabou, que tá o Super Cavaleiro Eterno com escudo. Uau, ficaria tão zangada com os inimigos diferentes se a porra do Vilgax não parasse tudo que eu tô fazendo pra falar a porra do inimigo. Seria muito melhor se eles aparecessem e você soubesse o que cada um faria. Coisa que o Mario de 1987 fez. Errei a data, mas vocês entenderam meu ponto. Então a gente apaga o fogo com chama pra abrir a porta e não destruir esse barril, porque se você destruir ele faz o fogo voltar. Engraçado que esse barril nunca mais aparece no jogo. E para de me explicar as coisas, velho, desgraçado. Droga, eu upei de nível, mas eu não posso upar o 4 braços por enquanto. Eu terei que escolher outro, que vai ser o XLR8 mesmo. É, esse jogo também tem uma trava que você não pode ficar upando o mesmo alien. Você tem que continuar jogando pra você continuar liberando os poderes. Nossa, eu fiquei sem. A gente mata mais inimigos com o color azul. E cuidado, esse drone é muito perigoso. Destroy it before it powers up its photon array. Terminando de matar essas ameaças multiversais, eu caio no vidro. Droga, eu perdi uma cartinha aqui da valia. Descendo pra prisão da área 51, tem um monte de alien preso. Será que o exagero também tá aqui? Nossa, o defensor do Vilgax, adivinha? Ele tem escudo. Que diferença foda. Eu tô vendo a dificuldade, Vamax. Obrigado por me avisar, porque se não fosse por você eu passaria sufoco. Nossa. Apagamos mais fogo com chama pra empurrar mais caixas com 4 braços e apagar mais fogo com chama pra apertar um botão com XL e abrir a porta. Essa foi a parte mais difícil do jogo até agora. Descendo no bueiro, temos uma seção inteira onde é um corredor cheio de inimigos, que você enfrenta uma horda, caminha e se depara com mais inimigos. Upamos o XL e ganhamos esse golpe de dar um dash pra frente muito rápido. Então pressionamos um botão com chama, subimos uma plataforma e apertamos mais botões. E nos deparamos com um item novo, o Boost de Alien, que reduz a quantidade de energia que usamos nos nossos golpes. Subimos no mais e entramos em um elevador, que vai aparecer uma horda de inimigos. Porém, conforme a gente sobe, podemos ver um grande robô à mostra no fundo. E não importa se você demorar a matar os inimigos, achando que se subir eles param. Não, eles são programados para aparecer uma certa quantidade de inimigos, até que você finalize a fase. Depois disso, o líder do Cavaleiros Eternos vai aparecer e agradecer por mostrar o quão incompetentes são seus funcionários. Então ele mesmo vai acabar com a criança, tendo a primeira batalha contra o mini-chefe. E ele dá muito dano se acertar. Ele faz uma onda de explosão e também dispara raios no chão, que você tem que pular a tempo antes que tome dano. Oh my god, Dark Souls 10! Eu usei o XLR8 nessa batalha, porque ele tinha esse dash que evitava eu tomar dano dele, mas gastava muito da minha energia, até tacar o foda-se e usar o 4 braços. Derrotando o Bush Eterno, o Enoch fala que ia usar o poder que tinha adquirido para impedir o cataclismo. Max disse que se tivesse algum perigo era para falar para eles, porque assim eles conseguiriam ajudá-lo. Mas ele fala que vai resolver sozinho, já que tem um cristal do Omnitrix. A Gwen pergunta como isso era possível, já que os cristais do Omnitrix só serviam para transformar o bem em alien. Porém, o Max explica que os cristais têm uma grande quantidade de energia. Não é o plot do filme do Sonic? E ele precisa energizar os cristais antes de usá-lo. E para abastecer o cristal, a Gwen acha que ele foi para uma hidroelétrica. Então eles vão à procura da hidroelétrica mais próxima. Mais uma fotinho que eu esqueci de mencionar. E se deparam com um robô debaixo d'água, falando que o Ben pode ter vencido uma vez, mas ele não vencerá de novo. E semelhante ao primeiro chefe, ele ataca com os punhos, então você tem que esperar ele bater para você conseguir bater. Depois de um tempo, ele vai ficar cansado e segurar em um dos postes de luz, e você terá que correr para apertar a placa de pressão para assim eletrocutar o chefe. Agora ele também vai dar soco na ponte, que vai te desequilibrar, então você tem que pular a tempo. Ele também vai dar um soco com as duas mãos e lançar um raio que você vai precisar fugir. E nem tente ficar no meio, ele vai te acertar e vai começar a rir da sua cara. Eu já expliquei tudo desse chefe, agora repita tudo isso até o Kick Time Event aparecer e você finalizar a luta. O XLR8 dá um monte de bicudas no rosto, ele pega o Ben pelo braço, mas ele se transforma no 4 braços e faz o robô de vagabunda. E finaliza com um gancho fazendo o inimigo capotar de uma vez. Imagina se isso acerta bem, mano. Caiu quase do lado dele. Depois da luta, o Max acha que deveria ter tirado mais informações dele. Como assim? Ele morreu? Porém, o Ben ignora pra pegar mais uma parte do Omnitrix. Inflação! Então desbloqueamos o Bala de Canhão. O mais engraçado é que o Ben parece que esqueceu de como usar o Alien e quase atropela os seus parentes. Ó, que cena maravilhosa. Mais uma fotinho da hora pra coleção. Então vamos para a última fase do primeiro estado, que começa caindo um meteoro do céu e temos que investigar. E essa fase é só uma sessão inteira onde você vai batalhar com uma horda de inimigos. Sim, porque no jogo inteiro não é o suficiente você ter que bater nos inimigos.
você vai ter uma sessão inteira onde você vai ter que bater em mais NPCs. É bom pra farmar, mas puta que pariu, que merda, por que isso existe? Ok, terminando de derrotar, o Ben fala que pra eles continuarem as férias. A Gwen pergunta se ele não vai limpar a bagunça, e o Ben responde que heróis não limpam nada, mas o Vomax obriga ele a limpar, tendo essa maravilhosa fotinha dele com uma vassoura limpando os destroços. E o Vomax tá parecendo um personagem de Aquatinho, onde só o braço dele tá levantado. Ah, inclusive nessas fases você tem um desafio secreto após você concluir elas, que vai ser a mesma fase, porém mais difícil. Ou seja, foda-se. Vamos para São Francisco. O Vomax tá contando suas histórias de encanadores, e o Ben tá feliz porque finalmente vai poder relaxar um pouco. Meu irmão, furtaram teu relógio, você quer relaxar? Mesmo que ele quisesse, ele não poderia, porque um portal se abre saindo Kevin Levy. Os heróis olham pela janela e percebem que terão trabalho. Porém, o Kevin não saiu sozinho, junto com ele saiu uma planta rastejante. Enfim, a fase começa e já viramos o boludo pra testar. E ele é um meio termo entre o XLR8 e o 4 braços. Ele tem uma velocidade considerável e um dano médio. Não é coisa que se diga, minha nossa, que alien estupendo, mas ele é ok. E olha só, rampas, que segurarmos bolinhas em que rola pra subir. Embora o XLR8 também poderia fazer isso, mas precisamos dar uma função pro bala de canhão. Inclusive sim, essas são as mesmas rampas que estavam na primeira fase, já que esse jogo tem muita mecânica de você rejogar as fases para conseguir todos os coletáveis. Nossa, mal vejo a hora de desbloquear todos os 10 aliens para poder testar cada um nas fases. Então passamos pela praça e matamos vários inimigos, e a gente se depara com um puzzle que eu tava tentando resolver, e a Gwen dá a ideia de usar o 4 braços. Ô sua vagabunda, cala a boca! Como eu disse, esse jogo parece que foi feito pra criança burra, porque você não pode demorar um tiquinho sequer que o personagem já fala o que você tem que fazer. A graça de um jogo de puzzle é você descobrir o que tem que fazer. Se o jogo me dá a dica, qual é o sentido disso existir? Bom, usamos o 4 braços, pegamos mais uma cartinha, matamos mais bichinhos, chegando na floresta matamos mais bichos, upamos o 4 braços, que eu esqueci de mostrar o golpe, porque eu sou malandro. Chegando debaixo da ponte, a gente se depara com um disco pra cozinhar? Não, a gente se depara com mais inimigos! Mas pelo menos tem esse puzzle do XL e isso aqui é bem legal. Nessa parte a gente tem que usar o bala de canhão para atravessar a ponte. E é claro, também pegar aquela cartinha. E eu tentei algumas vezes pegar uma posição correta para atravessar, mas também pegar a cartinha. Só que daí eu pensei, e se eu tentar só pular ali? E deu certo. Digo mais nada desse jogo. E o novo inimigo que aparece é o mercenário do Vilgax, e ele voa. Então você tem que pular e bater nele pra que assim ele caia. O que pelo menos é um diferencial dos outros inimigos. Meu Deus, que pulo lindo! Pegando mais um crono de DNA e atravessando a ponte dos 3 é demais. Batemos mais inimigos. Ok, eu sei que eu tô repetindo, mas o jogo é assim. Vocês disseram pra eu analisar, então aguentem calado. Bom, a Gwen aparece para dizer para o Ben que enquanto ele tava lutando na ponte, o Kevin acabou sequestrando o Vilgax. Sequestrando o Vilgax é foda, ele sequestrou uma. Finalizando a fase com essa foto do bala de canhão preso. Ah, e nessa parte eu peguei todas as cartinhas de sumô, então eu resolvi ver o que eu tinha desbloqueado nos extras. E era só um clipe da transformação do Ben em bala de canhão. A menos que você seja usuário do DeviantArt, o que eu vou fazer com essa porra? Não me diga que todos os extras serão essas migalhas. Sim, todos os extras desse jogo são tenebrosos. Porque eu quero liberar o Ben se transformando nos aliens, sendo que nas cutscenes ele já se transforma com a animação do desenho. Porque eu vou ver o Ben se transformando no diamante. Certeza que eles vão reutilizar essa animação uma hora ou outra. Né, pessoal? E os concept arts são um nojo. Sério, parece que eles fizeram em 1 hora e mandaram os programadores se virarem. E eu não tô falando das concept arts do próprio desenho que você desbloqueia, que isso aqui até que é legal. Tô falando das do jogo mesmo, olha isso, os caras metendo o PNG do 4 braços em todos os cenas. Olha, em comparação às concept arts do Crash of the Titans, mano, elas são incrivelmente detalhadas e magníficas. Dá até vontade de morar nessa casa do Crash. Mas esse jogo é podre. Por que eu vou atrás dos coletáveis se esse nojo de jogo vai me dar as piores recompensas possíveis? Você também desbloqueia os modelos 3D dos personagens, mas você só pode ver eles andando, você não pode nem girar eles pra ter uma visão melhor. E por favor, não me venha dizer sobre os Dark Heroes. Ok, eu admito que são screens extremamente fodas e bem feitas, onde eles ficam malignos, sombrosos, com essa máscara na cara que parece um respirador, mas eles só são desbloqueados com códigos. Agora, por quê? A única coisa boa dos extras, você tem que liberar trapaceando. Seja como for, vamos continuar. Eu só quero desbloquear o diamante logo pra socar por 40 minutos. Então eles vão até a floresta resgatar o vovô. A floresta é um ambiente bem bonito. O lago até que é fofinho, olha que água bonita. Sim, eu sou a mesma pessoa que acabou de xingar esse jogo. Uau, que combo foda. Triângulo, triângulo e bolinha. Ok, esse combo é uma merda. Temos um puzzle com o XLR8 e depois pulamos nas toras.
UI para pegar os boosters de DNA. Nossa, a carta de summon nem tava escondida aqui. Qual é? Os desenvolvedores nem estão tentando mais. Estamos só na segunda fase, gente. A Gwen fala pro Ben se apressar e a gente pode ver ela pulando nas pedras, o que é um detalhe bem legal. Mas o game design dessa parte é um tantinho questionável. Tipo, rampas no meio da floresta. E os fãs de Sonic reclamando dos corrimão jogados no meio do nada. Uau, uma planta inimigo novo. O que será que ela faz? Será que se eu apertar quadrado até ela morrer dá certo? É claro que sim. Descendo pelos troncos e matando mais bichinhos. Então a gente tem mais um puzzle onde a gente tem que apertar 3 botões, com a diferença que essa nave vai tentar impulsionar a gente pra baixo. Ai, minha nossa, uma planta roxa. Que é a mesma merda da vermelha. Ah não, ela tem uma diferença. Ela precisa de 3 hits a mais. Uau. Então temos mais rampas para o bala de canhão subir, que só funciona nessa parte onde tem a rampa à mostra. Não funciona em qualquer outra parte. Você especificamente tem que usar nessa que parece que saiu de um trânsito. Certo, chegamos no mini-chefe, o Kevin Leve, que pode voar e atirar raios pela boca. E também dar socos muito fortes que dá muito dano. E também invocar espinhos do diamante. E o boss até que é um pouquinho difícil. Até perceba que você pode usar esse golpe do bala de canhão que tira muita vida do Kevin. E é só você ficar fazendo isso até ele morrer. Seja como for, derrotamos o Kevin e salvamos o vovô, que estava preso na árvore. O Kevin ameaça o Ben, dizendo que ele e todos do planeta pagarão pelo que fizeram com ele. Porém, ele é sugado pelo portal do nullificador que se abre, levando o Kevin novamente. E essa cena o Kevin fica desesperado. Don't let them take me back. Save me. Genesis! Mano, o Kevin é literal uma criança ainda, porque o Ben não faz nada, velho. A Gwen pergunta de onde estão saindo tantos portais. O Max tem uma teoria, mas antes que ele pudesse falar, o rádio comunicador fala que tem plantas estranhas contaminando vários locais da cidade. Então sobrou pra família Tennyson resolver. Ao caminhar pelo Maranhão, o vô Max deu lesmas misturadas com alface para as crianças comerem, porque ele é louco. Porém o Ben interrompe o almoço, já que tinha plantas vivas querendo comer ele. Então primeiro a gente bate no trailer do Max, porque ele é um péssimo avô. E prosseguimos nessa fase que é uma floresta consumida por plantas alienígenas. Parece até um cenário pós-apocalipse. E é claro, novos inimigos aparecerão na fase. E nessa parte do jogo eu descobri um dos golpes mais roubados, que é o triângulo e bolinha do 4 braços, onde ele agarra o inimigo e soca o oponente. E esse golpe é capaz de dar hit kill em 90% dos inimigos normais desse jogo. Caminhando pelo cipó gigante, vemos essas armadilhas com spin. E é claro que eu fui capaz de cair nessa merda. Empurramos uma caixa e usamos o bala para pegar todos os XP. E na teoria era para fazer isso em só uma rolagem, só que eu sou horrível nesse jogo, então eu demorei um pouco mais pra pegar a cartinha de summon. E cuidado com a água, ela dá dano também. E bom, nos deparamos com um inimigo cacto musculoso. Tá bom, ainda bem que ele apareceu, porque eu finalmente posso falar dos inimigos desse jogo. Os inimigos desse jogo são literalmente a mesma coisa com outras skins. Sempre vai ter os inimigos que disparam raios, os inimigos que só batem, os inimigos fortões. E de novo, não tem problema o jogo fazer isso, já que em Beat It Up isso é muito comum. Mas não é motivo pra porra desse velho cápula ficar parando o que eu tô fazendo pra me explicar. Por que diabos ele só não coloca esses status nos extras quando você tá vendo os modelinhos? Desbloqueamos um novo golpe, pegamos mais cartinha, resolve mais puzzle. E o vô Max dando dica, eu sei o que tem que fazer, cala a boca. Agora temos essa parte de parkour, onde tem essas pedras no rio que ficam caindo. Mas se ficarmos muito tempo na pedra, ela cai também. Pega mais uma cartinha e mais um alien bush. Apagamos o fogo com o chama e pulamos com bala de canhão. E esse golpe que a gente liberou, damos vários chutinhos nos inimigos. Então a gente aperta 4 botões rápidos e rolamos para outro cenário. E eu literalmente usei o bala de canhão, e enquanto eu estava no ar, o jogo me deu dica do que fazer. Tipo, eu sei, eu acabei de fazer, porque essa dica existe. Então a gente apela com 4 braços e usamos esse golpe também para matar os inimigos grandes, finalizando assim a fase. E o Ben pergunta cadê o prêmio por salvar a vida dele daquelas plantas vivas, e o Max dá um pouco de descargou pro Ben comer. Que delícia. Tendo essa foto do Max cozinhando e as crianças fugindo dele. Então vamos para Seattle. Pera, essa não é a cidade da Yekai? Uma planta estava atacando o prédio e o Ben vai salvar o Dee. Então vamos enfrentar o boss desse mundo, ou estado, tanto faz. Sendo essa planta que me lembra muito o Salazar do R4 por conta dessa animação inicial. E ela é bem simples, é só você esmagar as bolas dela. Depois disso vai aparecer rampas e usar o bala de canhão para desferir os ataques nela. Resumindo como o boss ataca, ele vai usar a cabeça para te acertar, ele também vai usar um laser da boca e também vai girar em volta para acertar em área. Sendo dos chefes mais meia boca desse jogo, que ele não tem diversidade, é literalmente muito fácil de derrotar. Então o Ben começa a pular nela com bala de canhão, porém a planta devora o Ben, então ele incinera ela com o chama.
O chefe foi tão fácil que eu tirei A de primeiro. Então recuperamos mais um cristal do Omnitrix, liberando assim o cipó selvagem. O que faz sentido, afinal tava cheio de plantas pelo mundo. A Gwen se pergunta quem será que está por trás de tudo isso. E o Max tem uma ideia. Então uma nave em PNG aparece. Vilgax está furioso porque os cristais que ele cedeu para seus aliados não serviram para nada, já que eles não conseguiram derrotar o Ben Tennyson. Agora, por que diabos ele deu um pros Cavaleiros Eternos, sendo que eles são racistas contra a área? Então o Vilgax fala que só pode confiar em uma pessoa, aquele que roubou a arma do Nulificador e trouxe todos os inimigos de volta, sendo ele o Fantasmático. Se ele cumprir a missão, o Vilgax vai deixar ele ficar com o menino e o Omnitrix para fazer o que quiser. Sendo que o Vilgax quer o Omnitrix, por que diabos ele vai confiar no Fantasmático? Literalmente, se o Fantasmático possuir o bem, o Vilgax tá fudido. Não faz sentido nenhum essa porra. Os caras nem se forçaram pra fazer uma história com sentido. Acha mesmo que o Fantasmático vai ceder de bom tom o Omnitrix? Ou o Vilgax acha que tem chance contra o Fantasmático com o relógio? Então temos um diálogo sobre a Gwen falar que o 4 braços precisa de 4 desodorantes. E começamos a fase de matar todos os inimigos que vimos nesse mundo. Sim, não tem contexto, só vamos bater nos monstros mesmo. Eu testei o Cipó Selvagem para ver se ele é bom e ele é um lixo. Afinal, nesse ponto do jogo, você já upou muito os outros 4 aliens. Então o Cipó Selvagem é muito fraquinho perto deles. Eu simplesmente desisti e fui com 4 braços mesmo, porque ele dava hit kill em todos os inimigos. Ou melhor, quase todos os inimigos. Porque os grandões você precisa usar o golpe 2 vezes. Inclusive eu não sabia que o 4 braços conseguia agarrar os inimigos maiores. Mas ele consegue, o 4 braços é o melhor alien desse jogo. Eu até consegui um rank A, e ok, essa foi a melhor imagem até agora. Bom, a próxima fase começa com o Ben reclamando de ter estacionado o trailer em um cemitério indígena. A Gwen tenta atazanar o Ben falando dos monstros assustadores, para logo em seguida aparecer um lobisomem na porra da janela. E ao iniciar, o Max fala sobre a habilidade do Cipó Selvagem, que é se pendurar nessas bolas verdes que ficam em cima do mapa. Ok, esse poder é bem mega foda-se na real, mas pelo menos teremos outros aliens depois dele, não é? Ok, eu não queria falar sobre isso, mas vamos lá. Por que um jogo do Ben 10 não tem 10 aliens? A gente já liberou todos os disponíveis nessa porra desse jogo, sendo o último o Cipó Selvagem. O 4 braços e o Chama são os queridinhos do público, todo mundo gosta dele. O TDLR8 é bem legal, ele é todo descolado, rápido, todo mundo ama um velocista. Bala de canhão, ok, tem uns fãs, mas agora... quem é fã do Cipó Selvagem? Quem olha essa merda de transformação e fala, nossa, esse é meu alien favorito? Só umas 3 pessoas e uma delas provavelmente foi o desenvolvedor desse jogo. E eu falo isso com gosto, porque um dos meus aliens favoritos do clássico é o Múmia. Quando criança, eu acreditava que teria mais aliens, porque quando a gente vai upar um aliens, aparecem esses botões aqui. Então eu acreditava, vai abrir mais um slot mostrando os próximos aliens. Mas não, um Ben 10 que não tem 10 aliens é tipo um Shadow of the Colossus que não tem Colossus. Por que diabos vocês pagam tanto pau pra esse jogo incompleto? Puta que pariu, esse jogo foi feito pra tirar dinheiro de criança burra mesmo. Bem, essa fase tem inimigos legais, tipo os lobisomens e as múmias, que apareceram no desenho clássico. Porém, lembra que eu falei antes que todos os inimigos desse jogo precisavam ter as variações? Tem o que atira, tem o que tem mais defesa e tem o que só bate. Por que diabos precisa ter outro lobisomem apenas pra atirar projéteis? Sendo que o lobisomem normal já fazia isso. Mas o cenário é bonito. Embora isso não pareça um cemitério, parece mais um acampamento. Subimos com o planta e matamos mais peões. E nossa, como 4 braços é recalbado. Olha isso, não dá nem graça de jogar o jogo. Fazemos um pequeno puzzle com o Cipó Selvagem para pegar uma cartinha. E ok, eu critiquei o Cipó Selvagem, mas se balançar até que é divertido. Embora o game design fica bem feio, porque essas bolas ficam flutuando do nada. Depois de matar mais lobos, upamos o 4 braços, que nenhum golpe dele se compara com um agarrão soco-soco. Então temos esse puzzle que precisamos usar o XLR8. Eu sei, jogo, cala a boca! Para ativar essas 4 coisas aqui, que sei lá, sei lá o que seria isso. Então vamos lá, entramos na tumba da múmia e damos um soco na cara do faraó. E pelo visto tinha bem mais dele. No desenho o fantasmático tá 3 aliens de cada tipo para ajudar no seu plano. Mas aqui parece que ele trouxe toda a população de amigos. Jogamos mais múmias no rio e erramos o parkour. Subimos com bala de canhão e pegamos mais uma cartinha. Mas essa fase era pra gente aprender a usar o Cipó Selvagem, mas a gente tá usando mais o bala de canhão. Acho que nem os desenvolvedores souberam onde colocar essa maconha ambulante. Então entramos numa caverna onde o Rex estava esperando por nós, falando que em breve
o portal irá abrir e transformar toda a Terra em um pesadelo. Mas o Rex é um dos boss mais broxas desse jogo. A gente não pode agarrar ele com o 4-4, mas podemos usar esse golpe do bala de canhão que dá um DPS absurdo. Mesmo que ele cause muito dano, foda-se, ele é muito bucha. Eu ainda upei o Chama, mesmo até agora não usando ele. Então derrotamos o Rex, porém ele estava sendo possuído pelo Fantasmático. Então o Max deduz que o Fantasmático passou pelas defesas da área dos encanadores, roubando assim a arma do Nulificador. Então nossa missão agora é ir até a base dos encanadores e se armar até os dentes contra o Fantasmático e o Vilgax. Ah, qual é? Eles nem se esforçaram agora. No Monte Rushwell, o Max percebe que realmente alguém roubou a arma do Nulificador. E o Ben dá essa patada aqui. All this high-tech equipment and you guys couldn't afford a burglar alarm? What were you guys thinking? Mas sem tempo do Max dar umas cintadas no Ben, eles escutam uivos no local. A gente vai lá, começa a matar os bichinhos. Temos que tomar cuidado com o laser dessa fase, porque do nada eles foram religados. E essa sessão é legal porque você é obrigado a usar o Ben para passar dos lasers, porque ele é o único que tem tamanho. Usamos o pinote para rolar e apertar mais botões. Peguei mais um DNA Booster sem querer, porque eu literalmente tava jogando esse jogo no automático agora. Também fazemos um puzzle com o XLR8, que tem esse vento que empurra a gente, mas tanto faz, pegamos o negócio. E temos mais uma sessão de elevador com inimigo. Nessa a gente nem tem um robô pra gente ver no fundo enquanto sobe. Saindo da base, a gente vai pras estátuas do Monte Rushwell, que eu não lembro de ter esses andaimes nessas partes. Porém, uma parte legal é que a gente pode destruir os narizes delas. Mas a coisa mais legal é que a gente pode tacar os inimigos pra fora do cenário. Cartinha, temos uma sessão do Cipó Selvagem Parkureiro e upamos o Chama. Depois entramos na base de novo para enfrentar o Victor, que é um dos aliados do Fantasmático, que ele é o cara fortão desse mundo. E é por isso que existe vários deles. Parecem Alien Force, todo mundo é igual. Pelo menos ele tem essa mecânica de teleporte, que é inovador. Então temos uma sessão inteira que a gente tem que usar o bala de canhão para destruir essas luzinhas, que é um pouquinho divertidinho, pra depois voltarmos no bate e entra de sala, bate e entra de sala. Melhor jogo do Ben 10 aí, galera. Mas como compensação, desbloqueamos esse golpe do Chama, que ele faz um tornado ótimo para matar hordas de inimigos. Porém, ele ainda não se compara com o hit kill do pé. Ao chegar em uma sala, o Max fala que o Fantasmático já roubou o Amplificador Etéreo, um dispositivo capaz de aumentar a energia negativas em níveis sobrenaturais. Então por que caralhos você tem uma porra dessa? Por conveniência, o Max tem um dispositivo de achar armas roubadas. Então vamos seguir o rastro. Aí a gente consegue mais uma foto bem legal que não é só um PNG fudido. Chegando em Wendy City, Ben dá um susto nos dois para brincar, porém o que realmente dá medo neles são os bichos vindo nas direções deles. Então temos mais uma fase bonitinha. Olha que fonte da hora. Onde teremos que matar vários bichos. Ficou aparecendo tanto bicho que eu resolvi usar o Chama só pra fazer aquele tornado pra matar em área. Nossa, que carta escondida, guys. Subimos no andaime e a vadia da prima do Ben fica dando dicas, mesmo a gente não demorando um segundo pra resolver o puzzle. A gente desce o cano sem animação. Foda, esse jogo é tão bem feito quanto essa textura desse lixo que eu estou pisando. Temos esse puzzle bem legalzinho que você tem que usar o 4 pra empurrar a caixa e depois você tem que usar o Chama para apertar o botão com o raio de fogo dele. Que eu acho que a gente nunca usou esse raio. E depois você tem que usar o 4 fracos de novo. Abaixamos a ponte, rolamos e literalmente depois que passamos, o Max dá uma dica. Matamos mais inimigos e nossa, olha como invencibilidade é ridículo. Que coisa merda. Cala a boca, Gwen, eu sei o que tem que fazer. Literalmente tem uma rampa amarela na porra do muro. E pegamos mais um item de bush. Mas essa parte onde depois que a gente resolve o puzzle, o andaime se move, para que assim a gente possa usar o Cipó Selvagem. E no gancho do andaime fica aquela planta do Cipó Selvagem pra você se pendurar, velho. Que coisa feia. Depois de mais uma sessão de parkour para pegar uma carta, caímos em uma vidraça, direto para um trem. E foi só usar 1000 braços para jogar todos eles para fora. Até desbloqueei um novo ataque com o Chama. Pronto, fase finalizada. O Vilgax recompensa o Fantasmático com uma parte do Omnitrix e diz para o Fantasmático usar com sabedoria para aniquilar o Ben Tennyson de uma vez por todas. E essa aqui é a minha foto favorita desse jogo. Então chegamos em um local onde o Fantasmático estava nos esperando. Ele diz que com a energia do Omnitrix que obteu, ele está muito mais poderoso e os corpos que ele possui também. Então começamos uma batalha onde o Fantasmático vai possuir seus Minions e não tem como dar dano nele. Precisamos derrotar os Minions para que assim ele saia. E depois que ele sair, a gente tem que puxar uma cortina e dar dano com o sol nele. E eu achei que teria que usar o 4 braços, porque estava dourado. Mas não, a gente tem que usar o Cipó Selvagem. Agora me diz por quê? Por que diabos os andaimes tem que ficar com aquela plantinha pro Cipó Selvagem, mas aqui não? Por que só não deixavam um lugar com os brilhozinhos pra mostrar que o Cipó Selvagem tem que usar? Mas a batalha dele se resume em ele pular em Minion, para que depois que a gente derrotar todos, a gente puxa a cortina. Porém, depois ele vai abrir um buraco no chão e começar a sua segunda fase. E ele vai ficar adorando o portal.
Ele vai ficar adorando o portal pra sempre. Enquanto você tem que resolver esse puzzle de arrastar as estátuas com o Roberto para que a luz que estava no cantinho do mapa seguir até o fantasmático. E você pode demorar o quanto quiser, tipo, ele não vai te atrapalhar, ele vai ficar parado até você resolver o puzzle. Não me leve a mal, o puzzle é difícil, mas não tem um senso de urgência. Depois de resolver o puzzle, a terceira fase dele é só um boss fight normal. E jogando isso eu pensei, que fase que desperdiçada. Poderia ter uma mecânica no qual quando você se destransforma, o fantasmático tenta possuir o seu corpo. Então você tem que ficar apertando botões para se transformar o mais rápido possível. Tipo a Medusa petrificando o Kratos God of War. Mas foda-se, o jogo foi feito pra criança burra, eles vão gostar de qualquer merda. Virando cipó selvagem, ele espeta o inimigo. Ele joga pra um lado, joga pro outro, dá um tapão de puta no fantasmático. O Very chega abrindo o portal e o Ben empurra o fantasmático para o nulificador. Após isso, o Ben pega mais um pedaço do Omnitrix, que dá energia total para o relógio, mas não devolve suas outras formas. Porém, a máquina rastreadora de lore do Vomax detecta a energia do relógio vindo ao sul do país. Então eles vão pra lá pra ver se recuperam suas formas. E a fotinha é bem legal com o Ben virando cipó selvagem com medo de altura. Porém, a caminho dos outros pedaços de DNA, o Ben percebe que tem vários capangas do fantasmático ainda vivos. Então partiu enfiar porrada nele. E é mais uma fase que a gente tem que enfrentar mais inimigos até acabar. E como eu disse, eu tava jogando no automático até perceber que tinha algo estranho com o meu relógio. Tinha uma silhueta ali. Então nessa hora eu percebi que eu tinha liberado o poder de trocar de forma em forma quando eu quisesse. E eu não gastava mais energia apenas estar com o alien ativo. Só gastava energia se eu usasse os golpes especiais. E era um pé no saco. Toda hora você tem que virar e desvirar um alien pra resolver os puzzles. O jogo sabe que ele tá ficando maçante, então ele te dá uma recompensa pra continuar fazendo você jogar. O que é algo bem legal. Não tão legal quanto esse golpe do chama que ele tá com uma bola de fogo no chão. Então ainda até o campo onde teve a batalha histórica, que pode ou não ser, ou que deu origem às ações de graças, eu não sei. Eu não sei, que se foda a história dos Estados Unidos. A Gwen tenta explicar o peso histórico do local, porém ela é impedida com o monstro atacando as pessoas do lugar. Começando assim a fase com a Gwen explicando que a gente pode mudar de forma pra forma, sendo que a gente literalmente teve uma fase antes disso mostrando que a gente podia. Então nos deparamos com insectomoscas, com DNA do insectoide, que ficam saindo dessas colmeias. Então a gente primeiro tem que destruir elas pra depois matar os inimigos. E nada melhor do que acabar com as moscas se não tacando fogo nelas. E mais uma vez o jogo consegue surpreender com cenários bonitos. E os inimigos aqui são bem criativos, misturando os DNAs dos aliens do bem com animais da terra. Uma pena que todos os animais que aparecem têm o DNA de aliens que a gente não pode jogar. Ok, meu pequeno cérebro não consegue resolver esse puzzle de primeira. Resolvendo assim mais um puzzle e vendo mais variações de inimigo. Então a gente aperta uns botões para aparecer um cactus pra gente se pendurar. Não tem como só colocar um brilhinho, não. Precisa colocar um cacto pra mostrar que a gente tem que usar o cipó selvagem. Então matando mais inimigos eu acabei upando de nível. E eu poderia desbloquear um desses dois ataques. Com 4 braços eu podia desbloquear o Big Bang. Puta nome foda, afinal é a grande explosão que surgiu o universo. Porém o Chama tinha um nome que me chamou mais atenção, que é o Amargedon, no qual eu escolhi esse. Eu nunca fiz uma escolha tão boa quanto essa. Por mais que esse golpe gaste muita barra, ele é capaz de matar uma onda de inimigos sozinho. E ele é simplesmente o golpe mais roubado desse jogo. Bom, no final temos que fechar essas portas para que os inimigos parem de aparecer para finalizar a fase. Nada difícil, só é bem demorado. Então conversando, eles já sabem de quem se trata esses monstros fudidos com aliens. O Doutor Animal. O Vomax manda a Gwen checar o laboratório, enquanto ele e o Ben vão investigar o outro lado. O que faz com que ela seja sequestrada pelo Doutor Animal. O que não faz sentido. Por que o Max deixaria a Gwen investigar o bagulho sozinha? Essa Gwen não sabe usar magia nessa linha do tempo. Puta vô merda. Sabe onde cronologicamente esse jogo se passa? Cara, não faço ideia. Não. Eu acho que não tem lugar, na real, tá ligado? É que ele é muito complicado encaixar ele em qualquer coisa, porque a Gwen não usa magia. O Ben já enfrentou o Fantasmático 2 vezes. E outra coisa, tem que pensar nas férias de verão dos moleques, né? Eles viajam esse jogo, eles viajam aos Estados Unidos de novo, tá ligado? É a segundas férias. Segundas férias, tá ligado? Mais uma foto pra nós, próxima fase. E do nada eles estão perseguindo aquele cara dos insetos do Ben 10, que se eu não me engano só apareceu uma vez no desenho. Isso porque aparentemente ele está de complô com um doutor animal. E lembra que eu falei dos cenários bonitos? Esqueça! Aqui o cenário é um tremendo de um cocôzão. Tivemos 2 fases bonitas de florestas pra depois a gente chegar nessa fase com cor de vodka. Não me venha com essa desculpa de que porque é um pântano, por isso que é assim. Porque poderia ser muito melhor. E esse cenário usa muito o cipó selvagem. Porém a gente tá num pântano e nenhuma das bolinhas tá presa nas árvores. Elas ficam flutuando pra gente se pendurar. Meu Deus, que jogo preguiçoso. Então eu desbloqueei o Big Bang e percebo que não é tão bom quanto o Amargedon. Depois de sair do pântano, entramos em um laboratório
laboratório cinza. Nossa, ficou muito melhor resolver os puzzles com essa mecânica de trocar de alien quando eu quiser. Depois descemos para uma caverna subterrânea onde enfrentamos o Clancer. Eu descobri agora que o nome dele é Clancer porque eu acabei de pesquisar. E olha, eu até falaria o que ele faz se eu não ficasse spamando a Margedon, que derretia a vida desse cara. Não deu nem graça enfrentar esse chefe. Depois de derrotar o Clancer, fala que em breve o Dr. Animal vai transformar todo o planeta em um zoológico. E a Gwen será apenas uma marmita para os animais. E essa é a terceira foto mais legal até agora. Chegando em Nova Orleans, o Ben fala que escutou boatos de animais mutantes atacando a cidade. Então pode ter informações do Dr. Animal por lá. E uau, o urso diamante! Ele deve ser o inimigo gigante dessa fase. Vamos ver o quão perigoso eles são. Nem um pouco. Pega uma cartinha, vamos para o cemitério matar mais mutantes. Entramos em uma casinha do Dr. Animal, que ele vai lá e fecha a porta, nos impedindo de sair. Porque era só usar o 4 braços, mas tudo bem. Então temos que apagar o fogo para assim a porta abrir. Voltando para o cemitério, dessa vez destruído. E avançando mais um pouco, a gente também percebe que a cidade também está destruída. Então temos mais um puzzle de apagar fogo com um chama para assim usar o bala de canhão. E logo em seguida usar o cipó selvagem, pra gente tentar pegar aquele booster de DNA. Porém, se você errar, você não pode voltar. Então você tem que tentar de novo a fase. E eu queria porque queria aquele item. Afinal, eu poderia usar mais o Armagedon, porque daí ele gastaria menos energia do relógio. E eu tive que repetir várias vezes, porque eu sempre cometia o mesmo erro de não acertar o pulo. De novo, por que que eles colocam essa barreira invisível? O jogo não consegue carregar o cenário? Pegamos mais uma carta, matamos mais bichos e sinceramente, foda-se os outros ataques. Nada vai superar o chama. Temos mais uma sessão de usar o cipó selvagem. Só que dessa vez a gente tem que ser rápido, porque senão o negócio quebra. Então a gente cai no barco para chegarmos no nosso destino, finalizando assim a fase. Então eles chegam à base do Dr. Animal, que o Max estava rastreando com seu dispositivo de achar lore dele, falando que aquela base tem muita energia para carregar o cristal do Omnitrix. Então temos um discurso fofinho do Max falando que confia no bem para salvar sua prima. Então ao chegar no local da batalha, a gente percebe que a Gwen está presa, e o Dr. Animal aparece para derrotar o Charles Emmanuel. Golpe melhor jogo da franquia, MK! Depois de bater um tanto nele, ele vai subir em um dos postes, e você tem que pisar na plataforma certa no momento que ele for se jogar, fazendo assim um tremor e o desequilibrando. Ele só é difícil porque ele vai ficar pulando de poste em poste antes de se jogar. E você vai saber que ele está prestes a se jogar porque ele vai ficar parado por um tempinho no poste. O Ben faz um ciclone e dá um coice nele. E eu apelo mais porque eu sou uma covarde. Ah, e não fique destransformado perto do Dr. Animal, senão ele vai te matar. E você não quer recomeçar a luta desde o começo. Então o Dr. Animal vai tentar atacar um botijão no Guy, porém o nosso herói é mais rápido e caceta ele mais um pouco para finalizar. Então a gente joga ele no poste, giramos um pouco e tacamos ele no Tietê. A Gwen agradece seu primo e o Ben fica aliviado de o Dr. Animal não ter transformado ela numa aberração. Então a Gwen explica que o Dr. Animal estava falando com o Vilgax, e o Vilgax está com planos de sugar a Terra para o nulificador. Então para resolver isso, teremos que ir para Washington. E olha só, eles pescaram algo mais feio que o peixe bolha. Mas antes de irmos para nosso destino, temos mais uma sessão de matar bichinho de novo. E... pera, o que tá acontecendo? Eu não gasto mais energia pra fazer os golpes? Sim, a gente desbloqueou o controle mestre. Agora só se você morrer com um alien ou voltar pra forma de bem, que você vai ter que esperar o relógio recarregar. Mais uma vez o jogo te dando migalhas pra fazer você continuar jogando. Mas... pra que então servir os boosts de DNA que eu peguei? Sendo que se eu chegasse no último mundo, eu não precisaria me preocupar com gasto de energia. Pegar o controle mestre deveria ser uma recompensa por você pegar todos os boosts de DNA. Não me leva mal, é muito bom apelar Armagedon. Porém isso tira muito o senso de perigo do jogo, que já não era muito. E eu retiro o que disse. Essa aqui é a melhor foto. Indo pra Washington, o Max fala que vários portais estão se abrindo a um shopping próximo. Então o Ben vira o XLR8 para ajudar o pessoal. E a Gwen explica sobre a energia infinita do relógio. Porém, quando ela foi falar isso, eu acabei virando o Chama, que deixou o Chama com a caixa de diálogo da Gwen falando com a voz dela. A partir de agora vai aparecer vários robôs genéricos novamente. Mas cuidado com esses portais aqui. Não, o portal não te leva pro mundo da Gwen pelada, ele te leva pra morte. Então aparecem os inimigos fortões desse mundo, que é os Detrovite, que é aquela raça lá que minera o Kevin. E é legal que o primeiro vem de uma nave, porém os outros só são spawnados no mapa mesmo, foda-se. Apertando na nave, apertando vários botões, mas a gente vai apertar muitos botões nessa porra dessa fase. Saímos e matamos mais inimigos. Até upamos o bala de canhão aqui, olha só. E como a gente tem o controle mestre, não é mais difícil jogar esse jogo. Exceto essa parte que eu morri por desleixo meu, mas esse jogo não é difícil, acredite em mim. Pronto, finalizamos mais uma fase. O Max fala que todos os meios de comunicação foram para o saco, devido aos portais que estão aparecendo na Terra. Então ele não pode pedir ajuda para o governo
ver. Então o Ben só dá a ideia de invadir a NASA mesmo e roubar a tecnologia pra eles irem pro espaço, já que o governo estaria muito preocupado com a invasão alienígena e os portais se abrindo. A Gwen acha uma péssima ideia, diferente do vovô que já acelera seu carro. E temos essa foto do Ben e sua turma olhando a bandeira de dia, sendo que tava um breu na fase. E a cutscene já começa com o Max arrombando o portão. E essa fase é só a gente invadindo a base e matando um monte de inimigos por sala. Por sorte a gente tem o controle mestre, o que deixa a fase menos maçante. Mas mesmo assim é um chute no cu essa fase repetitiva. E uma coisa ou outra que é legal nessa fase, tipo essa bola que os astronautas têm que ficar enquanto ela gira pra eles não vomitarem. Que ela é um obstáculo na fase, então ela fica dando dano na gente. Então resolvemos os mesmos 5 puzzles que tem no jogo inteiro, de arrastar a pedra, apertar botão, rolar com bala de canhão, subir com cipó selvagem. Uau, que jogo criativo. Pra logo no fim nos deparamos com um mini boss, o 6-6, que não temos nenhuma dificuldade porque já liberamos o controle mestre, então é só você ficar apertando triângulo, triângulo e bolinha, espalmando a Magedon na cabeça desse boss. O Max rouba uma turbina e equipa na Lactavelli, então todos eles vão para o espaço. Com essa foto PNG aqui, os desenvolvedores já estão cansados na penúltima fase, deixa ele. Chegando na nave do Viu, o Max vai destruir o projetor do portal que está sugando a Terra, enquanto o Ben distrai o Vilgar. Então nos deparamos com o polvo espacial, falando que vai destruir o Ben 10 de uma vez por todas, para que assim ele possa remodelar o universo a seu modo. Então ele é exposto por uma energia que faz ele crescer de tamanho. E não dá pra apelar tanto assim nesse chefe, porque ele cria esse escudo que impede a gente de continuar nosso combo. Depois de bater nele um tanto, ele vai voltar para aquela máquina para regenerar sua vida. Então temos que apertar 4 botões rapidamente para expurgá-lo de lá. Temos uma disputa de força, onde 4 braços saem vitoriosos, porém os botões da máquina do Gax explodem. Então agora ele começa a voar, e temos que usar o bala de canhão para derrubá-lo de cima, para que depois a gente consiga spamar com chama. Então temos mais uma disputa, dessa vez de raios, usando chama, que o Ben novamente ganha. Porém o Gax vai usar uma onda de energia no chão, que é impossível de desviar, a menos que você use o cipó selvagem para se pendurar naquelas bolas. Então pendurado com o cipó selvagem, a gente também tem que derrubar ele no chão, sendo a parte mais complicada na luta, e eu quase morri. O Ben faz o Vilgax de Kenga, dá um soco na cara dele e usa o bala de canhão para acertá-lo. Depois mete um monte de coice com um XLR8. O Ben é agarrado, virando o cipó selvagem para defender. Depois vira o chama e torra a cara do Vilgax. Então o Vilgax se prepara para vir para cima do Ben. Então o Ben aperta o botão da escotilha, lançando o Vilgax para o vácuo do espaço. Wicked awesome! Depois da luta a gente chega no núcleo da nave, onde tá os 6 cristais do Omnitrix. O Max fala pro Ben tomar cuidado, mas ele é um pirralho do caralho e faz a nave se desestabilizar. Então eles têm que fugir antes que o pior aconteça. E a nave do Vilgax é sugada pelo portal junto com ele. O portal se desfaz, então a aventura dos nossos heróis acaba, com o Ben pedindo para o vovô levar eles até a pizzaria, finalizando assim o jogo com todos indo. Na verdade não finaliza agora, porque a gente tem uma fase extra que é o Nulificador, onde aparentemente é um final alternativo, onde a gente não consegue escapar e acaba sendo sugado junto. Onde nessa fase a gente tem que enfrentar todos os bichos que a gente enfrentou no jogo. Claro que não é difícil essa fase, inclusive depois que você finaliza ela, você libera um extra, que daí você vai ter que enfrentar todos os bosses do jogo. E no final a Gwen fica surpresa, onde o Ben conseguiu derrotar todos os inimigos, porém eles ficam presos no Nulificador, sem saber como sair. Ou seja, além da gente não conseguir recuperar os 6 fragmentos do Omnitrix, a gente fica preso no Nulificador para sempre. Que jogo maravilhoso! A gente fez tudo que a gente fez à toa! Seja como for, esse foi Ben 10, o protetor da Terra. Cara, que jogo... Ok, ele não é um jogo ruim, mas ele é muito repetitivo. Os puzzles enjoam bem rápido. O fato de você não ter mais 5 aliens pra jogar é um ponto extremamente negativo. Os extras são horríveis, nem incentivando você a ir atrás deles, a menos que você seja um maníaco que queira completar 100% do jogo. E esse jogo por si só não tem muitas músicas. Eles têm as do chefe, a quando você encontra uma horda de inimigos, e aquela música que você fica no lobby. Você vai ver mais barulho de soco do que música. Mas tirando isso, o jogo é legal. Os 5 aliens que tem, pelo menos eles têm uma lista de combos que você desbloqueia, mesmo os combos não sendo difíceis de executar. E tem alguns golpes que são meio mequetrefes, mas pelo menos eles tentaram. Eu entendo que por ser um jogo licenciado, provavelmente eles não tiveram muito tempo de fazer, então meio que eles acabaram acelerando muito o final do jogo, o que explica provavelmente porque que do nada a gente começa a perseguir o Clancy numa cutscene. A história não é das melhores, mas pelo menos ele é o melhor jogo de Ben 10, que em comparação com os que vieram depois,
meu Deus do céu, que abominações. Com certeza ele é um jogo pra você jogar de gole. Você joga um pouquinho e depois para de jogar. Você não pode fazer que nem eu, jogar tudo de uma vez, senão você provavelmente vai enjoar do jogo. Mas o gráfico do jogo é bem bonito. Eu acho que teve poucas fases que são realmente feias, tipo aquela do pântano. Por isso, Ben 10, o protetor da terra, vai receber a nota 5. Ele é um jogo ok, ele está na média de jogo. Se você é fã de Ben 10 e Beat Up, você vai adorar esse jogo, mesmo ele não tendo 10 anos. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, dá o like, dá o hype aí, você que gosta de Ben 10. E também eu quero agradecer aos membros do canal. Isso porque eles são as pessoas que mais dão dinheiro pra gente. Um salve para o Benedito Aruta, que acabou de assinar os membros. O Omega Ceifeiro, que também é um membro novo, que acabou de assinar. O Júnior, que já assina 5 meses. O Rutra, que é o que mais dá dinheiro aqui. O Peixe Otaku, o nosso querido Nemo. E o nosso querido Laranja Games. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Comenta aí se você discorda da minha opinião. Provavelmente você vai discordar, vocês gostam muito de Ben 10, eu sei como fã de Ben 10 é muito chato, mas comenta por favor o porquê que você gosta desse jogo, comenta com argumentos e não com xingamentos, por favor. E caso você ainda tenha dúvidas, eu sugiro jogar o jogo, é o melhor jeito de você saber se o jogo é bom ou ruim. Seja como for, eu sou Pavim e até o próximo ano. Se vocês fossem o Ben 10 por um dia, e aí? O que vocês iam fazer? Comer a Gwen.